Então, como a gente pode encarar o nosso lado sombra e ainda sobreviver sendo tão imaturos e infantis nesse trato? Aprendendo que o lado sombra é só uma ilusão da sua consciência. Boa tarde, seu moço. Tudo bem, dona Cigana? Sempre ótimo, meu filho. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. É uma satisfação enorme falar consigo novamente. Salve o povo do Oriente, né, moço? Sabe o povo do Oriente? Isso aí. O que o senhor quer saber de mim, moço? Ô, dona Cigana, qual que é a sua visão presente da humanidade encarnada em termos de progresso espiritual? Devagar, quase parando. Por que eu digo isso? Porque assim vocês estão num descompasso com o universo tão grande, mas tão grande, que precisava assim de um motor a combustão para ver se o troço andava um pouquinho mais rápido, né, moço? A quantidade de avatar que esse plano já recebeu para acelerar na consciência de vocês não foi pequena, não. Mas parece que nada adianta. Não é que não exista o despertar da consciência, mas o despertar da consciência é um por um, né, moço? Não existe um despertar de consciência coletivo. Essas noções que tentam difundir de que o despertar de consciência vai ser coletivo e que vai ter um dia de arrebatamento e que vai ter um dia em que as pessoas vão acordar todas iluminadas, isso é uma grande besteira. O processo de despertar de consciência é um processo individual, moroso, porque vocês estão num plano de livre-arbítrio, né? Às vezes nós como entidades de orientação temos vontade de dar uns tapas em vocês para ver se vocês acordam, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de vocês e aí a coisa fica um pouco lenta. Então eu diria que tá tudo dentro do previsto e tá tudo lento. E quem, pelo menos, está se esforçando para dar um passo à frente no caminho da espiritualidade está em sintonia com as leis do universo. Porque o universo se expande, né? Então a consciência de vocês também tem que se expandir. Mas está lento, muito lento. De que forma as egrégoras dos ciganos têm auxiliado na capacidade humana de, então, promover esse progresso, ainda que lento? Eu acho que a egrégora dos ciganos representa para vocês um pouco o espírito de liberdade, uma certa rebeldia necessária para que as pessoas questionem o que é que esse mundo representa na cabeça de vocês. Não tem nenhum milagre acontecendo. O cigano não faz milagre. O que o cigano tenta dar para vocês é a capacidade de vocês avaliarem o que as prisões nas quais vocês se trancam e perdem as suas chaves, né? A gente tenta dar a chave de libertação, a libertação da consciência, a libertação do emocional, a libertação do intelectual, para que vocês possam aprender a olhar com as coisas com uma perspectiva um pouco mais ampla. Então, a egrégora dos ciganos representa sempre a libertação do ser humano dos seus grilhões conscienciais. Todos vocês, pelo seu ciclo encarnacional aqui, ficaram aprisionados de alguma maneira, né? Então, o que a egrégora dos ciganos tenta fazer é passar para vocês um retrato, né, daquele passarinho engaiolado que está lá cantando, às vezes até achando que está feliz, mas ele não percebe que ele está dentro da gaiola. E, infelizmente, moço, para a maior parte da humanidade encarnada, enquanto ela tem qualquer tipo de distração da sua consciência, ela está feliz.
Quando ela começa a ter perdas materiais, infelizmente, ou emocionais, é que ela começa a prestar atenção que aquela construção que ela tem de vida feliz é uma grande miragem e que aquilo só serve porque reveste os telões da gaiola que ela mesma criou, né, para se trancar. Ser livre representa coragem. Então, eu também posso dizer que os ciganos representam essa coragem de romper com certos valores e de romper com certas falsas premissas nas quais vocês constroem essa realidade de vocês. Liberdade como vento, liberdade como vento. Talvez seja essa a maior premissa da nossa linha. Uma pergunta mais pontual. Cigano é um povo livre. Se ele é um povo livre, pode-se dizer então que ele não se reporta a nenhum orixá? Isso é uma grande besteira. Você está falando do cigano encarnado em terra? O cigano encarnado em terra tem como instinto a liberdade, porque esse é o legado que ele teve da sua história. Mas hoje os ciganos, pouquíssimos são livres. A maior parte está inserida dentro do sistema, como vocês estão. Sim. Agora, o cigano, do ponto de vista espiritual, como a egrégora que trabalha na linha da Umbanda, é vinculado, sim, a vários orixás, a todos. Tem ciganos que trabalham para resgatar a fé, tem ciganos que trabalham para dar liberdade de pensamento na linha de Oxóssi, tem ciganos que trabalham para resgatar o amor de Oxum, tem ciganos que trabalham na linha de Omulu para finalizar aquelas correntes que prendem vocês. Então, assim, como egrégora espiritual, o cigano é livre na sua escolha para trabalhar com qual orixá se afinizar mais. Muito bom. Essa ideia, às vezes, do iniciado e do iniciante, que todo cigano tem que falar castelhano, como que a senhora vê isso? Isso é uma besteira. Até porque eu não falava castelhano, eu falava romani. Então, assim, é a mesma coisa que você esperar que uma entidade, um Exu seu que trabalhava, por exemplo, que viveu na França ou que viveu na Irlanda, ele tenha que se comunicar com você em francês ou em irlandês, gaélico. Isso é uma besteira. O papel da entidade é facilitar a comunicação do plano astral com vocês e não complicar. Todos esses maneirismos que a Umbanda, na sua formação, trouxe para que a comunicação fosse mais eficaz e para que se conseguisse vamos dizer assim, um foco de fé das pessoas que vão buscar a Umbanda, aos poucos vão se desconstruindo. Porque eu fui cigana, sim, mas eu também fui outras coisas, não fui, moço? Foi. Então eu sou obrigado a falar castelhano? Não, senhora. E quanto à ideia de que todo cigano, a cigana Cristal já nos trouxe a ideia de que ela mesma não fazia isso, mas que todo cigano, se não é cartomante, tem o conhecimento da cartomancia. Também é outro mito. É outro mito. O que acontece é que muitas vezes as mulheres ciganas, para poderem ajudar no sustento da família, faziam essas atividades utilizando vários oráculos, como também a quiromancia, né, moço? A leitura das mãos. O cigano tem vamos dizer, como histórico, tem uma capacidade de ler a alma das pessoas, porque ele consegue entender as pessoas de uma forma mais honesta. Como ele não está muito, ou não estava muito vinculado a nenhum sistema, ele estava sempre à margem do sistema, ele sempre foi capaz de analisar esses sistemas de fora para dentro. Quando você analisa as coisas de fora para dentro, você tem uma perspectiva muito mais eficaz sobre qual é a verdadeira natureza das pessoas e daquela realidade. Então, alice a isso uma grande devoção à espiritualidade, porque quem vive no vento tem que orar todo dia para não pegar chuva, né, moço? Então, sempre houve um vínculo mais natural, uma concepção de espiritualidade mais natural, não necessariamente religiosa, mas uma sinergia com as forças naturais, às quais todo esse povo cigano que caminhava pelo mundo estava sujeito. Então, este olhar diferenciado, olhar desta espiritualidade natural, permitiu que essas mulheres conseguissem entender muito melhor a alma das pessoas. Então, para ganhar algum dinheiro, elas faziam isso. Liam as cartas, liam as mãos, usavam seus oráculos
Mas todo estereótipo é reducionista. É a mesma coisa que falar todo brasileiro gosta de samba, ou todo brasileiro gosta de futebol. Então, se algum dia os brasileiros virarem uma egrégora espiritual, vai se dizer isso? Claro, entendi. Ou que, né, todo brasileiro sabe sambar ou sabe jogar futebol. Todo espírito é livre para escolher o que quiser fazer, e dentro da espiritualidade o espírito é livre para escolher fazer o que sabe trazer melhor, onde ele pode ser mais útil na sua jornada espiritual. Lembre-se, da mesma forma que vocês caminham aqui embaixo, nós caminhamos lá em cima. Não existe dissociação. O plano astral está vinculado a este plano, ele não é uma coisa, uma realidade à parte. É uma outra visão, uma outra versão de realidade. Então, estamos todos juntos, somos todos um. Claro. A Dona Cigana do Oriente disse algo do tipo: viver no vento e no tempo. Quem vive assim precisa orar para não pegar chuva. Eu gostaria que a senhora, dentro desse contexto dessa frase, trouxesse para a nossa realidade de hoje em que momento a gente deve ter essa atitude de se lançar ao vento e ao tempo e aí confiar, ter fé para não pegar chuva, e que momento isso seria absurdo. Um momento que seu coração julgar correto. Porque entenda, cada um tem seu ritmo, cada um tem uma percepção diferente das suas necessidades. Se eu fosse viver sua vida, provavelmente eu viveria sua vida de uma forma diferente, não viveria? Sim, senhor. Então, quem sou eu para dizer quando é o seu momento de se lançar ao vento? O problema não é o momento. O problema é a coragem de se lançar ao vento e se lançar ao mundo. Vocês criaram uma sociedade de tal forma artificial que o prazer de vocês é sair para tomar um sorvete. Então, talvez correr certo risco, andar um pouco mais rápido, pensar um pouco diferente, assumir certos riscos na vida, possa compensar e ajudar vocês a entenderem a si próprios de forma um pouco mais completa. Porque quando você analisa a sua vida, seu caminho, a sua jornada espiritual, você precisa sempre de uma avaliação externa. Não que a avaliação externa deva te dizer como viver a sua vida, mas que a avaliação externa sirva para te propor novos desafios, sem o olhar crítico do julgamento da maldade, mas com o olhar amigo daquele que quer te ver progredindo. Esse é o papel da espiritualidade. E deveria ser o papel de vocês aqui também. Porque o verdadeiro amigo te dá perspectiva. O verdadeiro amigo te diz não. O verdadeiro amigo te diz: eu não acho que isso é bom. O verdadeiro amigo te diz: não serve. Mas infelizmente a visão da amizade entre vocês é a amizade da conveniência, do interesse e da facilidade de troca. Tudo nesse plano é uma troca. Eu aceito a sua imperfeição desde que você aceite a minha. Então você caminha na sua imperfeição, que eu caminho na minha, e eu não te incomodo e você não me incomoda. Falta honestidade. E isso o povo cigano, dentro dos seus clãs, sabiam preservar profundamente. Profunda honestidade nas relações. Isso se perdeu, porque vocês vivem uma realidade de conveniências. Todo mundo tem rabo preso com alguma coisa. Caminhar livre é se desvincular de absolutamente tudo. Paga-se um preço alto por isso. Mas também paga-se um preço alto por não seguir seu instinto, por não seguir seu coração, por não seguir esta energia de emancipação do espírito. Talvez seja isso. A linha cigana represente a emancipação do espírito. A vontade do espírito se impondo sobre a matéria e sobre a conveniência das relações sociais que são aprisionadas dentro desse sistema de vocês. Foi claro, meu filho? Sim, senhora. Muitas vezes as pessoas se entregam às mazelas da matéria porque têm essa convicção interior, muitas vezes criada pelo condicionamento social, que é o melhor a se fazer. E a senhora está dizendo que não. Como a pessoa transforma essa conformidade com o ser um robô do sistema, como ela transforma isso para ser uma pessoa livre ainda estando no sistema? Ou isso é impossível?
Não é impossível, mas a primeira palavra que eu aboliria do seu vocabulário seria medo. Ah, Porque a pior força de manipulação que vocês têm nesse plano é o medo. É o medo de perder, é o medo de ficar pobre, é o medo de perder o namorado, é o medo de perder a relação familiar, é o medo. E por medo de perder tudo, vocês perdem. Esse é o grande paradoxo da vida de vocês. O maior causador de perda na vida do ser humano encarnado é o medo. Eu tenho tanto medo que eu vibro tanto nessa energia do medo que aquilo que eu plasmo com esse medo vai efetivamente dar forma às piores coisas que eu tinha medo de perder. Eu perco tudo aquilo que eu tenho medo de perder porque é a forma do universo dizer: você não precisa de nada. As escolhas felizes são as escolhas em sinergia, em concomitância energética, em sincronicidade. Vocês não precisam de nada. Vocês não precisam das pessoas, vocês não precisam dos amores, vocês não precisam de nada. Vocês precisam se conhecer. Quando você se conhece, você sabe quais são suas verdadeiras necessidades internas e de que forma você, com seu potencial criador, pode contribuir para que o mundo seja um lugar um pouquinho melhor. Se você conseguir fazer isso, você vai ser a pessoa mais livre do mundo. Porque tudo que vai acontecer na sua vida e todos que vão estar ao seu redor vão estar pelo prazer da sua companhia, porque você é pleno, repleto de luz de Deus. Infelizmente as pessoas não entendem isso. claro, entendi. Ô, dona Cigana, uma questão pontual. A gente aqui sentiu que no começo do diálogo o senhor Marabô estava encostado do médium. Tem alguma razão de ser assim? Não era seu Marabô, era seu Veludo, que é minha polaridade masculina. Ah, era um Exu, claro. E por quê? Ah, porque ele trabalha com a senhora? Eu sou ele sou eu, meu moço. Ah, uau. Então aí a senhora acabou de... A personalidade trabalha em polaridades masculina e feminina, o senhor sabe bem disso. Sim, entendi. Eu sou ele e ele sou eu em termos de unidade e proximidade, mas são duas consciências diferentes. Não, somos uma mesma consciência interpretando papéis aprendidos no processo encarnacional que servem a esse ou aquele propósito. Ah, é o mesmo espírito então. Sim, senhor. Claro. Entendi. E por O senhor quê? sabe que o senhor tem uma polaridade feminina? Sabe que o quê? O senhor tem uma polaridade feminina? Entendi. Todos nós, então, no caso, temos as duas polaridades. Todos nós temos as duas polaridades. Porque vocês, a forma de Deus, são concebidos masculinos e femininos. Escolhem aquela polaridade que querem vivenciar, ou até escondem a polaridade que querem vivenciar por conveniência social. Não é assim, moço? Nossa, realmente. Por que a dificuldade, então, entre nós encarnados de aceitar que uma cigana, a cigana do Oriente, pode também vir como Exu veludo? Porque vocês são bobos. Entendi. Uau. Moço, a espiritualidade se plasma da forma que for necessária. Não existe isso. Essa plasticidade espiritual é o que as religiões em geral tentam conter. O espírito é neutro, moço. A consciência absorve o conhecimento daquelas vidas do seu processo e usa para trabalhar aquela que é mais, vamos dizer, sensata ou concebível ou tangível para aquele público que ela está atendendo. Você não queria ter uma entrevista com a Cigana do Oriente? Sim. Então tá aqui a Cigana do Oriente. Se você quiser fazer uma entrevista com a Hebe Camargo, eu também posso vir. Moço, Olha tudo só. é plástico do ponto de vista espiritual. Tudo é facilmente transparente. Basta você escolher no seu foco a energia que você quer plasmar. Vamos dizer que o espírito tem assim um cinturão de Batman onde ele escolhe as armas que ele vai precisar. Olha. E utiliza aquelas que são necessárias para aquele momento.
Que É engraçado. muito simples. Quem complica são vocês, moço. É realmente, quando a gente... Quem precisa da figura da cigana são vocês. Eu sou a cigana, e sou o cigano, e sou o Exu, e sou a preta velha, e sou a puta, e sou a santa. Qual você quer? Uau. Entende? Então, assim, isso é uma forma que a Umbanda, como religião sacramentada e que tem arquétipos e que tem um formato, escolheu para que vocês possam se relacionar. Porque na cabeça de vocês, a cigana, o cigano ou o Exu representa alguma coisa. Se eu estou atendendo este desejo de vocês, para que este desejo de vocês atraia vocês, para que este conhecimento possa chegar e fazer, na verdade, o efeito desejado, eu vou ser o que vocês quiserem. Você está entendendo, moço? Nossa, engraçado que a senhora fez aí uma revelação, uma afirmação reveladora que, no entanto, é um conhecimento que já está aí disponível desde quando o Chico Xavier escrevia os livros dele. Isso eu não sei. Só estou falando a minha realidade. Espero que faça sentido para vocês. Claro, se fomos várias, se tivemos várias identidades e fizemos vários personagens, e aí é tudo maleável, por que não, né? Eu poder me expressar com a identidade de uma vida passada ou anterior. E aí já vou falar mais uma coisa. Esse é pro povo da Umbanda também. Já vou falar assim, esse médium tá com animismo. Experiência da vida do médium. E se tiver com animismo? Qual o problema? Está mistificando? Não, porque ele está vivendo uma realidade que a consciência dele também experimentou. Perceba, todas as entidades que trabalham com você, de alguma forma, têm vínculos encarnacionais. Raríssimas são as entidades que trabalham com o médium sem que haja pelo menos um vínculo encarnacional. Por quê? Porque esta afinidade, este processo de afinização entre a energia da entidade e do médium vai além do energético. Ele também é um processo de fusão consciencial, ou não? Sim. Essa não é a grande dúvida de todo médium? Até onde vai a minha consciência? Até onde começa a consciência da entidade? Eu colocaria de outra forma. A consciência do médium e a consciência da entidade são uma consciência una num outro plano de consciência. Quem tem que filtrar isto não é o médium. É a própria espiritualidade, através de uma coordenação que diz que determinada consciência vai ser utilizada para determinado fim. E o único fim de qualquer religião do bem é de servir. E se para servir bem eu preciso me vestir de cigana, que assim seja. Graças a Deus, né, moço? Graças a Deus, louvado seja. E já aproveitando a nota anterior, para que a senhora possa endereçar uma questão enviada e pontual, qual a diferença entre os ciganos e as pombogiras na Umbanda? Os ciganos trabalham na direita ou na esquerda. Assim como a linha de malandros, por exemplo, e muitas linhas de baianos, você escolhe densificar ou não a sua energia. Então eu posso vir com uma cigana e posso vir com uma pombagira cigana. Depende do trabalho que precisa ser feito. Eu te falei da história do cinto do Batman, não falei, moço? Foi. Às vezes você quer matar um passarinho, você usa um estilingue. Mas às vezes para matar um dinossauro, você precisa de uma bomba atômica, né, moço? Então o que é? Dependendo do tipo de trabalho que precisa ser feito, você precisa de uma energia mais sutil, mais densa. Simples assim. Claro. Quando se pergunta como podemos melhor nos sintonizar com a energia do povo, dos ciganos do Oriente ou do cigano em geral, logo se pensa em liberdade, dança, oráculo, mas qual que seria a sua visão da melhor forma que o ser humano encarnado tem de se sintonizar com a energia cigana? Seja livre. Pense fora da caixinha. Rebele-se contra si mesmo. Rebele-se contra o mofo das instituições. Rebele-se contra o mofo da sua vida.
Rebelde-se contra os valores que não te servem mais. Desapego. Deixa para trás. Vai na carroça cigana, vai pro mundo. Leva uma maçã numa mão, uma moeda de ouro na outra, um incenso e um talo de canela. E a sua vida vai ser completa. Porque o homem não precisa mais do que amor, não precisa mais que a beleza do pôr do sol e da natureza para ser feliz. Vocês criaram um sistema de escravidão tão forte que até a comidinha do fim do dia tem que ser dada na boca, como um animalzinho doméstico que precisa receber a sua ração no final do dia para dizer: minha vida foi boa. Vocês validam a experiência humana pela comida escravizada, pelo suor que vocês tiveram que doar para poder pagar por essa comida. Isso não é bom, né, moço? Não. Então, assim, eu não preciso de nada para me sentir feliz, porque eu já sou pleno de Deus. Eu sou pleno de luz, eu sou pleno de felicidade, de alegria, de amor. E eu quero compartilhar isso com o mundo. E isso não tem preço. Sim. O ouro, muitas pessoas dizem: por que cigano é tão ligado à linha de dinheiro, de prosperidade? É porque as pessoas entendem hoje linha de prosperidade como só dinheiro. Prosperidade é o amigo que te abraça. Prosperidade é o sorriso verdadeiro que você recebe da sua família. Prosperidade é a criança brincando feliz na natureza. Prosperidade é o sol raiando todo dia e a flor se abrindo. Isso é prosperidade. Ser próspero significa ter as condições que não são necessariamente materiais para tornar a tua vida mais feliz. É isso. Há a possibilidade de, através da atuação energética do povo cigano, se alcançar curas emocionais, mentais e físicas? Sim, não só através do povo cigano, todas as linhas que trabalham na Umbanda Sagrada. O papel das entidades nada mais é do que o de orientar, do ponto de vista consciencial e do ponto de vista energético, limpar a pessoa de todas as cacas que ela carrega, muitas vezes, eu diria 90% das vezes, por autocriação. Quando uma pessoa chega no terreiro, começa a dizer assim: porque fulano me mandou uma macumba, porque eu puxei o carrego de não sei o quê, porque o ambiente de trabalho está... Na verdade, o que você está fazendo é que você está criando, com a sua energia, pensamento, toda essa energia negativa ao seu redor. Depois vai no centro da Umbanda e tem que encontrar uma desculpa, porque foi fulano, porque foi a macumba, porque foi isso. A pessoa, às vezes a pessoa é a própria macumba, moço. Então você tem que mudar a forma de pensar. Não é que você não esteja sujeito às energias das pessoas e dos ambientes, mas quando você está vibrando em sintonia com o seu superior, quando você está vibrando em sintonia com a luz, é muito difícil alguma coisa negativa te pegar. Mas se você entra na energia, no campo energético, do local que está contaminado, da pessoa que está contaminada, da pessoa que te vampiriza, do problema que te engole por inteiro, o que você está fazendo? Você está co-criando o espaço para que esta energia possa se plasmar no teu campo energético. E aí começa o ciclo de reclamações. Porque como vocês reclamam, né, moço? Reclamam. O que cabe a nós é ouvir o desabafo de vocês, dar um abraço e dizer: não tem nada disso, meu filho. Vá em frente, que sua vida é uma estrada livre. E assim vai, e a pessoa sai com a esperança renovada. Faz parte do processo de vocês. Vocês acham que vocês conseguem muito pouco nesse plano, quando na verdade esse plano vocês podem conseguir tudo. Só tem que mudar a perspectiva e o foco. Quem hoje diz ser capaz de incorporar a vibe, o estado de espírito cigano enquanto encarnado, tem... E é sério e isso é real, tem qual tipo de atitude em relação ao sistema? Combate o sistema ou ignora-o? Depende do que você chama combater o sistema. Combater o sistema é ir para a rua, levantar um cartaz dizendo: fulano não presta, isso não presta, aquilo não presta. Eu acho que a energia cigana tem muito mais a ver com uma certa irreverência
em relação às instituições em geral. Insubordinação? Eu acho que isso é um segundo passo. Entendi. Porque você tem que entender que até aqui você vai. Depois disso você não vai mais. Então, este senso de limite do que é o básico necessário para o seu conforto espiritual, emocional e material, quem deve definir é você. É a própria consciência encarnada que estabelece esses limites, não é? Quando qualquer sistema começa a ultrapassar, isso seja numa relação pessoal, numa relação econômica, numa relação política, quando esse espaço de sobrevivência mínimo começa a ser usurpado por qualquer tipo de poder invasivo, está na hora de botar a boca no trombone. Você entende? A questão é, qual é esse momento? Quando é certo? Quando não é certo? Porque você vai ter dois tipos de pessoa em geral. Aquele tipo de pessoa que aceita tudo calada e se resigna, que não é bom, porque vocês têm que botar a boca no trombone, sim. E também tem aquele tipo de pessoa revoltada infantil. Tipo, o bebê que tiraram a balinha da boca. A pessoa não tem perspectiva. Ela mora num apartamento de classe média alta, ela tem um salário alto, ela come bem, ela vai, mas ela tem pena dos pobres e oprimidos. Mas ela não vive a realidade dos pobres e oprimidos. Realmente. Então, às vezes, existe um certo exagero. Tudo aquilo que é falso e tudo aquilo que é, vamos dizer assim, impostado ou imposto por um padrão de pensamento que não é verdadeiro, acaba caindo por terra mais cedo ou mais tarde. Então, o sistema de vocês é cheio de falhas, porque vocês são cheios de falhas. Não é o inverso. Quem criou o sistema, as pessoas se esquecem disso. Quem criou o sistema foram vocês. Cabe a vocês mudá-lo. Se acham que está bom, que fique assim. Se acham que não está bom, que mude. Agora, não é mudando uma pessoa, é mudando um sistema. Vocês reclamam de corrupção, vocês reclamam de muito roubo. Mas quem, no fundo, não quer se apropriar de alguma grande fortuna sem muito esforço? Quais dentre vocês não são verdadeiramente corruptos? Entendam isso. A cultura de vocês é uma cultura de certos favores, de troca de favores, de querer levar vantagem em relação às coisas. Então parem de culpar o outro e olhem para si mesmos e vejam o quanto da corrupção daquele político está dentro de vocês mesmos. O quanto você está ensinando o seu filho a ser verdadeiramente honesto quando você, para se livrar dele, bota ele em frente à televisão. O quanto você está sendo verdadeiramente honesto enquanto, para atrair sua mulher ou seu marido, você está dizendo que está numa viagem de negócios ou que tem algum outro compromisso sério. O quanto vocês não são mentirosos, falsos e corruptos. Então começa a mudança em cada um. Vivam de acordo com seus verdadeiros valores. E não digam uma coisa para fora que vocês não são. Não estou dizendo que não se deve aperfeiçoar o mundo. Estou dizendo que a perfeição começa sempre quando você dá o primeiro passo. Ninguém virá santo. Talvez nas igrejas evangélicas, né? Mas ninguém virá santo de um dia para o outro, não, moço. Eu não sou santa. Nunca quis ser. Eu estou tentando aprender com vocês a ser melhor. Então, façam o mesmo. Aprendam a ser melhores uns com os outros. Isso vai ajudar muito. Então, dona Cigana, parece que essa vibe, essa sintonia dos ciganos tem a ver com, numa analogia, uma casa com móveis, dar movimento para as coisas, movimento suficiente para não deixar a poeira da hipocrisia mudar a superfície das coisas. A hipocrisia não serve para nada e para ninguém. Nem Cristo andava com os hipócritas. Ele andava com as putas, ele andava com os fudidos, ele andava com os pobres, ele andava com os viados, ele andava com todo tipo do que se chamava de escória.
mas ele não dava com os hipócritas. Porque se você tem um papel nesse mundo e você se conhece bem, você vai viver isso na sua integralidade. Hipócrita é aquele que prega uma coisa e faz outra. E eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, e que pelo menos 50% da humanidade vive num estado de hipocrisia quase que constante. Esse bom mocismo que existe, muitas vezes, esconde uma maldade tão profunda, uma treva tão grande dentro de vocês, que seria melhor que essa maldade viesse para fora de uma vez e fosse extirpada. Porque enquanto você está cultuando esse bom mocismo, você está se escondendo de si mesmo. Ninguém está vendo que por trás daquela carinha de anjo tem um demônio muito feio, muito agressivo e muito bravo querendo honrar. Muitas vezes a espiritualidade na linha de esquerda serve para trazer à tona o lado sombra do médium que precisa ser trabalhado. A sexualidade mal resolvida, a mesquinharia com as pessoas, o egoísmo, etc. Então tudo aquilo que eu plasmo dentro dessa linha é muitas vezes a forma que a espiritualidade tem de mostrar para vocês no espelho que é que vocês precisam trabalhar. Seus vícios, seus medos, suas inseguranças. Porque não pensem que o lado sombra é sempre um diabo com uma faca na mão. Muitas vezes o lado sombra é a criança sorridente que te esfaqueia quando você menos espera. Uau. Então, como a gente pode encarar o nosso lado sombra e ainda sobreviver sendo tão imaturos e infantis nesse trato? Aprendendo que o lado sombra é só uma ilusão da sua consciência. Não existe... O que é a treva se não a ausência de luz? Então, a treva é a ilusão necessária que vocês criam nesse plano de duas polaridades para entender que existe a luz. Mas, na verdade, no outro plano de consciência, vocês vão entender que vocês são luz plena. Então, é só um processo. As trevas são necessárias para o processo de aprendizado de vocês. Mas para aprender alguma coisa, vocês precisam caminhar. A energia cigana é a energia do movimento, movimentação. É a carroça que roda, é a roda da fortuna, que muitas pessoas entendem como roda do dinheiro, quando na verdade é o destino de vocês. Então vivam as vidas de vocês de forma mais plena possível, não esquecendo os lados mais negativos, mas sim entendendo que esse lado negativo é aquilo que você precisa melhorar. E para melhorar você precisa aceitar que existe isso. Porque o pior estado, que é o estado da hipocrisia, é a negação da realidade, meu filho. A negação da realidade é pior que o estado da hipocrisia. Não, a hipocrisia é sinônimo de negação de realidade. Porque como eu não quero lidar com a realidade, eu crio uma outra realidade. E eu passo a acreditar nessa realidade, mesmo que ela não seja real. Porque tudo no plano de vocês é uma criação mental. Como criação mental é uma ilusão. Claro. Só que a ilusão é necessária. Mas a ilusão tem que ser substituída por outra. E por outra. E por outra. E por outra. E à medida que eu vou criando essas ilusões, eu vou passando por elas e entendendo esse processo, que é o processo do crescimento da sua consciência, eu vou me fortalecendo e eu vou me enchendo de luz. Na verdade, evolução consciencial significa criar todas as ilusões necessárias para que eu possa chegar ao meu eu verdadeiro, que é a verdade do espírito. Porque não há verdade do espírito nesse plano, meu filho. Não. Isso daqui é uma cocriação de vocês com algum Deus que vocês acreditem que exista num outro plano para que vocês possam caminhar. É como criar uma estrada que eu preciso caminhar. E tudo bem. Essa é a regra do jogo aqui. O que você não pode fazer é esquecer dessa estrada e ficar parado
só pensando besteira e botando caraminhola na cabeça, que é o que muitas pessoas fazem. Às vezes passam uma vida inteira e não aprenderam nada. O aprendizado da vida é vivendo, filho. Não tem como viver aqui sem viver. Quando você vê certas pessoas entrando em processo de doença, em processo de depressão, muitas vezes é a vida tentando te dizer: para e veja o que você está fazendo. Ou, muitas vezes, para e veja o que você não está fazendo. Você está desperdiçando essa energia, que é uma energia divina, e que deveria estar sendo empregada para o seu crescimento espiritual, não fazendo absolutamente nada. Você não está cumprindo nada do que veio aprender aqui. E a pessoa se queixa: minha vida não vai para frente, eu estou deprimido, eu estou isso, eu estou aquilo. Você tem que chegar para a pessoa e dizer: se encara de frente, para de ser hipócrita e vai viver a vida. Para de reclamar. É simples assim. Basta querer fazer. Claro. A cigana falou um pouco da roda da fortuna e me fez pensar um pouco no louco, que também é uma carta do oráculo do tarô, e ele passa essa ideia de que sempre estamos no início da jornada, que é uma aventura, mas também que não se esqueça da espontaneidade, da inocência, que traga inovação para cada dia. Como que a cigana, então, explicaria uma forma de viver como louco sem deixar que o lado profano e da ofensa alheia corrompa esse arquétipo? É buscando sempre a energia da criança, da pureza da criança que vocês trazem. A criança dentro da Umbanda, nessa linha de ideias, é muito mal compreendida. Porque as pessoas querem a festa da criança porque isso remonta à sua própria inocência. E isso é ok. E não tem problema. Mas, numa segunda análise, o papel desta linha é dar para vocês a esperança de sempre recomeçar. Vamos dizer assim, é o reset. É você apertar o botãozinho dizendo: nova chance, nova chance, nova chance. Vocês têm isso em mãos. A carta do louco representa o imprevisto. A carta do louco representa aquele momento de epifania. Eu vou usar essa palavra porque é uma palavra muito importante para vocês entenderem. É quando cai a ficha e toda a sincronicidade do universo converge para que você tenha uma nova chance. É o momento em que a sua consciência e a consciência do universo se convergem para que uma felicidade, uma graça divina possa se apresentar nesse plano de vocês. Poucas pessoas têm essa consciência. Então, a inocência, a felicidade da criança, aliada a esta epifania feliz, esta sincronicidade, permitem que vocês possam reiniciar num outro patamar de consciência. Mas sabe o que as pessoas normalmente fazem com isso? Encaram como uma festa de criança, comem um pedaço de bolo, veem aquelas gracinhas e vão para suas casas felizes e contentes, porque a energia das crianças contaminou o seu espírito. Isso funciona para espíritos que não têm consciência. Para o espírito que tem consciência, representa: eu me reinicio neste processo para que eu possa viver uma vida mais plena num outro nível de consciência. Você entende isso? Sim. Claro. É isso aí. Quando a cigana estava falando, me veio à mente uma outra carta e como a senhora tem esse estímulo para falar sobre esse assunto, talvez seria o caso de trazer à tona o assunto. Eu não entendo muito de Não, mas sobre o assunto representado, sim. A senhora entende bem e nos ajuda a ver um pouco mais adiante. Tem uma carta que tem um coração trespassado por 3 espadas, que é o 3 de espadas. E ele passa um pouco dessa ideia de que, apesar de a realidade ou a verdade ser dura, é hora de colocar no seu coração que verdadeiro amor é aquele que
tem a estrutura da realidade, né, e da visão do real. E o que a senhora percebe muito na nossa sociedade a respeito disso? A senhora acha que a gente tende a deixar as emoções dominar e fugimos muito da verdade quando seria o melhor caminho? Encará-la? Eu acho que você tem todas as versões possíveis dessa coisa. Obrigado. Basicamente, eu diria que a maior parte das pessoas entra numa construção mental de fuga da realidade. Porque você também... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Agora eu vou lhe entrevistar. Graças a Deus. Vamos lá, hein? O que é a realidade? O que é a realidade? Claro. Uau. A realidade é a soma de todas as realidades. Uhum. E a realidade é a percepção que nós temos ou criamos de uma energia. Então, por isso que tudo é dual nesse plano. A pessoa chega e diz assim: nossa, eu queria tanto conseguir o emprego. E aí você pensa assim: para você conseguir esse emprego, você vai desempregar outra pessoa. Qual é a realidade? Uau. Quem é feliz? Quem está certo? É esta dubiedade ou esta ambiguidade da realidade de vocês que vocês precisam entender. Porque neste plano, tudo o que é bom para um é ruim para outro. Todo bem que eu faço tem que ser necessariamente todo o mal que eu estou disposto a receber. Porque tudo neste plano é troca. O aprendizado de vocês se exerce através do caminhar, supostamente, pelo meio das polaridades. Então tudo é bom e ruim. Tudo é certo e é errado, porque tudo é uma questão de perspectiva. Então, quanto maior a perspectiva de vocês, quanto mais abrangente, quanto mais capacitados vocês estiverem para entender toda esta perspectiva, tanto mais vocês vão crescer. E aí, o coração não vai ser transpassado por 3 setas. Ele vai ser transpassado por 1000 setas. Porque a representação desta carta é a capacidade que o homem tem de sentir o mundo. E o homem só progride quando ele sente o mundo. Dói, machuca, fere, sim. Mas vocês são seres sencientes. Vocês precisam entender que não é só o intelecto que vai lhe dar as respostas. A sabedoria do homem se constrói com cada seta que é arremessada em direção ao seu coração. E não pensem que vocês só recebem, porque vocês também estão enviando essas flechas o tempo todo em direção ao coração do mundo. O mundo reclama e o mundo devolve. E é assim que vocês aprenderam. Então, a sensibilidade, a consciência tem que caminhar juntas, porque uma deve fomentar a outra. Porque uma deve dizer à outra qual é o melhor caminho do aprendizado desse espírito que se comprometeu a estar aqui para fazer certas coisas e voltar para casa quando tiver plena consciência do dever cumprido. É simples assim. Parece complicado, mas basta seguir o vento, o sol e as flores pelo caminho. Tá entendido isso? Parece que quando então se diz meu coração é cigano, não se deve dizer com leviandade uma frase dessa. O coração cigano é o coração do mundo. É o coração que veio aqui para poder viver cada momento com intensidade. Vocês perderam a capacidade de viver com intensidade. Para viver com intensidade, vocês têm que usar álcool. Para viver com intensidade, vocês têm que usar droga. Para viver com intensidade, vocês precisam da pirotecnia. Vocês perderam a capacidade de serem intensos nos seus sentimentos. Porque a intensidade de sentimento no mundo de vocês, que é um mundo profundamente dominado por instituições, é considerada loucura. A pessoa está louca.
Às vezes a pessoa só está sendo verdadeira com o que ela sente. Mas para vocês a pessoa está louca. E haja louco no mundo. Quantos médiuns loucos estão aprisionados nas drogas legais? Quantos médiuns loucos estão aprisionados nessas clínicas de reabilitação? Quantos médiuns loucos estão aprisionados no mundo das drogas e do álcool? O médium, e falo isso porque é uma coisa que me toca profundamente, o médium é o louco amoroso do mundo. O médium é aquele que sente, e é aquele que sente doído, onde aqueles outros, os sãos, já não sentem mais. A mediunidade, que muitas vezes neste plano é vista como loucura, é a única saída deste plano através da imposição do espírito, da vontade do espírito. É o retorno para casa, é a junção da sua consciência ao registro akáshico daquilo que você já viveu e daquilo que você ainda vai viver. Então o coração cigano é o coração pulsante, intenso, vivo e sensível à dor do mundo, sensível ao sofrimento das pessoas, sensível à sua própria dor. Porque a dor é necessária como movimento, como transformação dos seres em alguma coisa um pouco melhor. A dor tem a função de dizer a vocês, nesse plano de zumbis em que vocês se transformaram, de que a vida ainda pulsa aí nesse peito. Esse é o coração cigano, moço. Uau. Cigana do Oriente, muitas pessoas me escrevem com questões do tipo: pergunte ao espírito qual que seria o preço de eu trair meu marido, eu trair minha esposa depois que eu desencarnar. Com todo respeito, né? Pra tudo tem preço. Não existe almoço grátis, né, moço? Tudo vocês estão pagando. Moço, é muito complicado analisar de forma genérica, porque pode ser que esse marido que ela esteja traindo já tenha traído. Então, né, na verdade, o que faltou aí? Honestidade. Não é o julgamento moral sobre o que é traição, porque todos vocês traem. Se não for sexualmente, vocês traem em atos, atitudes e principalmente em pensamentos. Traem os pais, traem os amigos, traem os irmãos e os cônjuges. A traição é uma constante, porque a traição é o instrumento número 1 da mente hipócrita. Certo? O karma que ela vai acumular em função disso depende do grau de consciência que ela tem. Se uma pessoa, vamos pensar, eu estou casado com um homem, e este homem é minha paixão, e de repente este homem me trai com outra mulher, porque ele se apaixonou por outra mulher, é uma coisa, porque aquela mulher tem um vínculo, é uma coisa. Se este homem me desrespeita com qualquer mulher, porque ele é um galinha, filho da puta, o peso é outro. A questão é, quem é que tem a capacidade de julgar esse valor? A própria consciência. Quem cria o umbral, quem cria a penalidade do espírito, é o próprio espírito. Quando se fala em conselho kármico, o conselho kármico, ele é um conselho. Ele ajuda você a decidir, mas quem se imputa a realidade umbralina são vocês. Vocês criam o próprio inferno em vida e passam éons num outro plano de realidade, pagando, purgando pelos sentimentos de culpa, de raiva, de medo que vocês mesmos criaram nesta vida e em outras. E depois pedem para os Exus resgatarem. Sim. Ah, porque meu avô... Seu avô era um filho da puta louco, deixa ele lá embaixo. Deixa ele purgar o tempo necessário. Ninguém sai do umbral, moço, se não for por uma graça divina ou por consciência. Isso eu posso lhe garantir. Então, muitas vezes, isso é bem comum quando as pessoas vão num centro de Umbanda,
e muitas vezes as pessoas perdem parentes ou pessoas próximas, eles querem saber: fulano está bem? Está. A pessoa sempre está bem. Pode estar num grau, mas ela está vivendo aquilo que ela se propôs a viver, porque faz parte do processo de crescimento espiritual dela. Mas as pessoas querem ouvir: sim, fulano está no 7º céu cantando com os anjos. Não, nem eu canto com os anjos, ninguém canta com os anjos nesse plano. Então, assim, eu louvo os anjos, porque os anjos são deuses criadores desse plano. Mas eu sou muito terrena ainda, eu sou muito mundana ainda. Por isso que eu estou aqui, porque eu entendo o coração do homem. E meu papel é dizer: saia da falsidade, saia dos grilhões que te prendem à falsa ilusão que você mesmo criou para você. Isso no plano encarnado ou desencarnado. Porque como em cima, como embaixo. Não é assim, moço? Dona Cigana, qual que então, no caso, seria o papel de uma doença terminal, tipo câncer e outras, para o espírito da pessoa e para os familiares? Às vezes são vários casos. Normalmente é um processo onde a pessoa decide parar com a vida. Ou porque não está conseguindo aprender mais. Ou porque utilizou a energia vital de forma inadequada. Ou porque fez escolhas muito desacertadas. A consciência da pessoa acaba plasmando determinadas doenças porque ela não quer mais estar aqui. Não faz mais sentido. Então, a doença em geral tem sempre um caráter didático. Seja terminal ou não. É sempre o momento de parar para pensar. É o momento em que o espírito deve se recolher e entender: por que eu estou fazendo isto comigo? Porque vocês criam as doenças. Não tenha dúvida. Se não foi nessa vida, foi em outra. A dor e o sofrimento que impuseram aos outros é a dor e o sofrimento que vocês vão sofrer. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4 nesse plano. Então, muitas vezes, é apenas um resgate kármico. É dolorido? Mas vai saber que dor essa pessoa infligiu a outras pessoas. Realmente. Não é? Ou então é uma escolha do espírito de dizer: eu não quero mais fazer parte desse teatro. Estou encerrando minha participação. Tchau. Claro. E as pessoas têm que aceitar e entender isso. Não significa não sentir compaixão, que é uma palavra profundamente cristã e que eu gosto muito. Compaixão cabe sempre. Solidariedade cabe sempre. Acolhimento cabe sempre. Mas é entender que esses processos dolorosos são para o aprendizado daquele espírito. E o máximo que você pode fazer é estender sua mão e acolher a pessoa. Claro. E não entrar no desespero. Porque aí você não ajuda em nada. Não é? É como um louco tentando ajudar outro louco dentro do hospício. Não funciona. Não. Então, Dona Cigana, por que o que mais a gente está se aproximando dos 5 minutos finais? Por que as histórias de amor dos ciganos tendem a ser tão profundas e tocantes e nos fazem repensar as nossas próprias? Um pouco, talvez, por saudosismo. Eu gosto muito dessa palavra. É saudade de um tempo em que você não era tão sujeito a certas convenções sociais, em que o amor existia pulsante dentro do coração de cada um. Esse amor pulsante dentro do coração de cada um, esse amor arrebatador, acabou virando como se fosse assim uma história da carochinha, né? Mas eu vou dizer, moço, esse amor existiu de verdade. Quando se amava de corpo e alma, se entregava de corpo e alma. Isso não existe mais. O amor de vocês é muito fraco. O amor de vocês é muito conveniente. O amor de vocês é muito material. Não é? Então, não que não existissem convenções dentro das linhas ciganas, mas quando o amor se impunha, ele se impunha com mais
veracidade, com mais capacidade de sentir de fato o que aquele outro espírito ia representar na história da sua vida. Vocês perderam esta capacidade de entender, ou pelo menos grande parte de vocês perdeu a capacidade de aprender com o espírito do outro. Então, quando se forma um casal, e aí digo casal no sentido de dois espíritos que se amam de verdade, vocês perderam a capacidade de aprender com o outro, porque o outro é seu tudo e você é o tudo para o outro. Este grau de união anímica da alma, do desejo de se entregar e de se fundir num só, parece coisa do passado, irmãos. Então hoje vocês vivem romances curtos ou de conveniência, famílias em geral construídas para atender certas necessidades, construídas socialmente, porque as pessoas têm filhos porque acham bonitinho, ou porque tem alguém para levar no shopping, ou porque precisam dar satisfação para a família, ou porque acham que os filhos vão ser o grande legado. Um recado a todos os pais: o papel de vocês é sério demais, mas não achem que o legado de vocês para o mundo são seus filhos. O legado de vocês para o mundo são vocês mesmos. Esta coisa da continuidade, da visão limitante do que é a morte, acaba gerando um grau de estresse, um grau de desarmonia na relação dos pais com filhos, que é quase que sobre-humana. Então, o pai se sente incapacitado de prover para a sua própria vida as respostas que ele precisa para crescer. Então, ele tem um filho. E o filho é depositário fiel de todas aquelas expectativas e de todos os desejos que ele não conseguiu cumprir. E quando eu falo pai e mãe. Então ele diz: eu vou deixar alguma coisa para o mundo. Sabe o que o senhor vai deixar para o mundo? Uma criança completamente desequilibrada. Porque o caminho do espírito da criança não é o seu, meu senhor ou minha senhora. Aquele filho não veio para atender a sua necessidade de realização. Ela não veio para responder ao seu ego, né? A atuação desse espírito não veio para dar vazão ao seu desejo egóico de felicidade. A relação carnal, pai, filho, mãe, filho, é insubstituível, porque é uma representação do divino. Ser pai, ser mãe, é um ato de criação do divino nesse plano. Só que a maior parte das pessoas tem filhos como se tivessem uma ninhada de pintos, né, meu filho? Como é que é isso? É como você bota os ovos, choca, tem um filho e bota o filho para o mundo para ciscar. Mais ou menos assim. Então, o ato de concepção de uma criança é um ato divino. As pessoas transam e fazem sexo e aí nasce uma criança. Será que é assim? E a igreja diz que não pode tomar anticoncepcional, método contraceptivo. Como assim? Pois é. Como assim? Então pensem, se vocês querem ter filhos, pensem que ter filho é você gerar o divino nesse plano, um papel de grande responsabilidade moral e espiritual antes de qualquer coisa. As pessoas só pensam na despesa que a criança vai dar. Não estou dizendo que isso não tem importância, porque afinal vocês estão num plano material. Mas aprendam desde o princípio que o que vocês estão trazendo para esse mundo é um espírito livre, capaz de co-criar sua própria realidade. Basta que vocês amparem e deem amor de verdade para essa criança. E que não exijam dessa criança a realização dos planos malogrados das vidas de vocês. Tá claro, meu filho? Sim, senhora, tá claro. Olha, para finalizar, eu quero fazer um pedido à senhora. E se for possível, daí a gente faz essa surpresa e dá esse presente às pessoas que estão nos acompanhando aí já há tanto tempo. Qual que é a possibilidade de a senhora, então, nesse momento, tomar o seu tempo aí necessário, mudar a sua forma de cigana do Oriente para Exu Veludo e, como Exu Veludo, passar uma mensagem final? É pra já. Obrigado. Fiquem todos na paz do Oriente. Todos repletos de luz, todos repletos de paz. Muitas rosas brancas e amarelas. Olha a cigana do Oriente. Que assim seja. Seu Exu, tudo bem? Tudo bem. Você
quer uma mensagenzinha, né? Mensagem final. A mensagem para vocês é muito simples. Sejam verdadeiros, moços. Como falangeiro de Ogum, que representa a ordem nesse plano, né? O que eu tenho para dizer para vocês é muito simples. A ordem das coisas só pode ser subvertida quando você entende a sua própria ordem. Quando a ressonância da tua ordem encontra ressonância na ordem do mundo e se faz algum tipo de vínculo por afinidade. Pare e pense se é você que está em desordem ou é o mundo que está em desordem. Porque neste mundo de vocês, o que impera, meu filho, é o caos. Então, antes de entender a realidade externa, vou tentar falar isso com palavras mais simples. Antes de entender a realidade externa, entenda a sua realidade interna. Entenda a sua motivação e o seu desejo para se vincular a determinadas coisas ou determinadas pessoas. Entenda os processos. Não estou dizendo para não se vincular. Não estou dizendo para não emprestar sua energia para determinados propósitos. Não estou dizendo para não usar sua energia para determinados fins e relacionamentos. Mas antes de mais nada, olhe para dentro de si e pergunte: por que eu estou me vinculando a isto? Por que estou me vinculando a esta pessoa? Por que estou me vinculando a esse sistema de crenças? Por que estou me vinculando a qualquer coisa que me prenda? Porque lembre-se, quando você se prende a alguma coisa, essa coisa te aprisiona. Esse é meu recado. Antes de se aprisionar em qualquer gaiola, veja se você tem a chave para um dia sair dela. Uau. E eu sou Exu Veludo. Olha, Exu. Salve o grande Exu Veludo. Salve. Muito obrigado, seu Exu. Muito Graças obrigado. seja. Graças a Deus. Louvado seja. Pronto. Graças a Deus. Senhor Acabou? Marcos José Felipe, tá me ouvindo bem? Graças a Sim. Deus. Aonde que o senhor está aí localizado no planeta Terra? Zona Norte da cidade de São Paulo, Brasil. Olha, tá aí. Graças a Deus. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi Foi muito boa? bom, muito obrigado aí. Como é que foi para você esse trabalho que a gente fez hoje? Sei lá, hoje me apagaram muito. Porque o grau de interferência da consciência do médium varia Isso. muito, né? Tem dias que é mais, tem Claro. dias que é menos. Sempre tem uma troca aí, mas hoje me dá uma boa apagada. É bom porque fica mais, não vou dizer mais verdadeiro, mas fica mais autêntico para o que a entidade quer passar, né? Então, menos interferência da minha consciência significa mais autenticidade do que aquela consciência quer passar para vocês. Então, eu fico contente, foi bom. Graças a Deus. E é importante também essa coisa de desmistificar, né, a história das polaridades do masculino e do Foi feminino e mesmo. tal. E você vê que são duas entidades que trabalham em linhas diferentes, mas é o mesmo Pois espírito. é, cara. Então, Isso. e as pessoas, tem gente que trabalha num bando há anos e acha que isso é Isso. impossível. Não. Esse é o E padrão. você também? Todo Exu também é uma pombagira, todo cigano tem uma cigana, todo preto velho também tem a preta velha. Então, assim, é só uma mudança de polaridade. Um emite mais energia, o outro filtra mais energia, mas é simples assim. Eu acho que o papel da gente, Jeff, e acho que nesse sentido você tem ajudado bastante, é de desmistificar certos conceitos, né? De universalizar certos conceitos da Umbanda, porque a Umbanda vai mudar muito, a Umbanda está mudando muito. Né? Então, esses arquétipos, essas roupas, isso tudo vai, ao longo do tempo, isso tudo vai caindo. E vai chegar um momento que você vai eu vou estar canalizando aqui, falando com você do mesmo jeito que eu estou falando agora. E quer dizer assim, mas é o cara.
Pô, não. Assim, é só você tá pegando energia e tá canalizando uma outra consciência. Para isso não precisa de trejeito, de voz, de roupa, de nada. Não precisa desses artefatos. Mas é muito mais. Isso acontece hoje porque as pessoas precisam de um instrumento de fé, né? Mas eu acho que a gente vai cumprindo o papel histórico, trabalhando na medida do possível para o que as pessoas esperam. Mas à medida que a consciência das pessoas muda, a gente vai mudando também, né? A forma de atuação da espiritualidade muda. Claro. Mas espero que tenha sido bom. Eles sempre são polêmicos. Foi muito bom, muito obrigado. Mas eu nunca fui apedrejado na rua ainda. Então. E também você não começou isso ontem, né? Hoje você já está à frente de uma casa. Qual que é o nome da... Tríade, Templo Escola Tríade. São 3 anos de casa, né? Uma responsabilidade gigantesca, 70 médiuns na casa, né? 100 consulentes em cada final de semana. Então, você só pode acreditar que você está fazendo bem para as pessoas, né? Porque eu também acho que se a espiritualidade percebe que tem alguma coisa de errado, você pode ter certeza que eu sou o primeiro a ser cobrado. E não dura, né? Primeiro a tomar piada na não dura, né? Uma coisa. Duramente cobrado, porque então a gente tem uma linha muito universalista e muito uma linha de desconstruir os mitos que as pessoas tenham, né? Da Umbanda convencional. Então isso tem um apelo muito grande, principalmente com as pessoas mais novas, né? Porque o pessoal mais antigo ainda gosta mais daquela Umbanda mais ritualizada, né? Dos arquétipos mais definidos, etc. Mas tem uma moçada nova chegando agora que já não está ligada mais nisso, entende? Então, e essas pessoas que hoje têm 20 anos vão ser os umbandistas daqui 20 anos que vão ter suas casas. E aí como é que vai ser essa Umbanda? Vai ser certamente muito diferente da que eu tenho hoje. A Tríade é uma casa que tem preceitos universalistas, mas ela segue uma linha mais ou menos tradicional. Não Umbanda, mas eu acredito que daqui a 20 anos já vai ser bem diferente. Então acho que a gente está pavimentando o caminho para que essas mudanças aconteçam de acordo com o desejo da espiritualidade. Que assim seja, né? Seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado, fica com Deus e, se Deus quiser, até breve. Até breve. Graças a Deus, muito obrigado. Então, como a gente pode encarar o nosso lado sombra e ainda sobreviver sendo tão imaturos e infantis nesse trato? Aprendendo que o lado sombra é só uma ilusão da sua consciência. Salve o povo do Oriente, né, moço? Salve o povo do Oriente! Isso aí.